Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que bem, se cuidando muito. Hoje nós daremos sequência às nossas atividades de matemática. Nós vamos continuar trabalhando com gráficos, nós vamos trabalhar com as páginas 20 e 21, dá para ver? 21, tá bom? Bom, nessas atividades aqui, nessa sequência de atividades, nós vamos completar. Então, nós precisamos prestar bem atenção nas informações apresentadas no gráfico para respondermos de forma correta. Se houver necessidade de realizar algum cálculo, alguma conta para poder chegar nas respostas, vocês podem fazer em algum cantinho da folha aqui, até nas anteriores, ou mesmo no caderno de vocês, tá bom? Bom, nós temos aqui o primeiro gráfico, alunos matriculados em 2020. Lembra que eu sempre falo para vocês que o gráfico tem que ter um título para a gente saber do que se trata, né? Então, eu tenho aqui primeiro, segundo, terceiro e quarto ano. Aqui do lado nós temos a quantidade. E aqui, para cada gráfico, nós temos as questões relacionadas ao lado, tá bom? Então, para esse primeiro gráfico, nós temos: que ano de escolaridade recebeu mais matrículas? Fácil de visualizar. O primeiro ano já tinha 10 alunos matriculados. Com as novas matrículas, terá pararã alunos no total. Então, se ele já tinha 10, a gente vai acrescentar os alunos que entraram. É só olhar aqui na barrinha, ó, qual que é a quantidade. Próximo. Chuvas na cidade da Bahia. Então, nós temos aqui janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. E tá aqui, ó, as chuvas aqui apresentadas numa medida, né, de litros de chuvas. Vamos ver. O mês com mais chuva foi? Só observar aqui. Como que eu vou saber? O que tem a barrinha maior. O mês com menos chuva foi? Fácil também, só observar a barrinha menor. O mês que teve 3 vezes mais chuva que junho foi. Aí já estamos trabalhando com o triplo, né? Então, eu vou ver aqui o mês de junho, quanta chuva que teve o mês de junho e qual é o mês que teve o triplo, ou seja, 3 vezes mais. Próximo gráfico, transporte utilizado pelos garis. Gari é aquele profissional que limpa as ruas pra gente, né? Tá sempre ali fazendo a limpeza. Para esse gráfico, que nós temos as seguintes situações: carro, ônibus, a pé e bicicleta, nós temos as seguintes perguntas. Qual o transporte menos utilizado pelos garis? É só olhar qual é a barrinha mais curta e eu tenho o número aqui, ó, na linha vertical. Foram entrevistados pararã garis no total. Então, de novo, como que eu vou saber o total? É só eu observar até onde que vai cada uma das barrinhas e somar todos os resultados. Qual a diferença entre os que vão a pé e os que vão de carro? Diferença me fala de uma subtração. Guardem isso, sempre que falar diferença, está falando de subtração. Então, é só observar aqui os resultados, aqui no gráfico, a pé e o carro, e fazer a subtração. Próxima tarefa, próximo gráfico. Árvores plantadas no sítio. Então, nós temos aqui abacateiros, arroeiras, pequizeiros e mangueiras. E aqui nós temos as quantidades indicadas através das colunas. A árvore menos plantada foi? Fácil, só ver onde a coluninha é menor. Quantos abacateiros deve-se plantar ainda para que ela seja a árvore mais plantada? É só eu olhar aqui o abacateiro e ver a árvore que foi mais plantada para poder chegar até ela. Quanto que falta? Como que eu posso saber? Que cálculo que eu faço? Eu posso fazer uma subtração, porque eu posso encontrar a diferença. Fácil. Se plantarmos o dobro de mangueiras, quantas serão? Ó, o dobro aqui, ó. A gente já trabalhou esse ano, dobro, triplo, quádruplo, quíntuplo, e aqui, ó, entrando o dobro de novo em outra tarefa. Continuando agora na página 21, nós temos outra sequência de gráficos que dizem o seguinte:
animais mais visitados no zoo, ou seja, zoológico. Macaco, zebra, cobra, elefante. Aqui do lado esquerdo tem as quantidades. Aí vem a pergunta. Pergunta não, né? O complete, melhor dizendo. Visitaram o elefante, pararã, pessoas. Então, ó, vou lá no elefante, vejo a linha, tá indo até qual número? O animal que recebeu o dobro das suas visitas foi... E aí, que animal que recebeu o dobro de visitas do elefante? Fácil, né? O dobro a gente acabou de ver na atividade anterior. No dia seguinte, o zoo recebeu a metade de visitas, ou seja, parará visitas. O que eu tenho que fazer aqui, nesse caso? Eu tenho que somar aqui todos os visitantes, né, que foram recebidos no dia. E se está me dizendo a metade, eu tenho que dividir por 2 para poder encontrar o resultado. Próximo. Venda de pizzas. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. Nossa, olha como foi aumentando. E aqui do lado eu tenho as quantidades. Pergunta. Em março foram vendidas pararã pizzas. Fácil, só olhar o mês de março e associar. Quantas pizzas foram vendidas no primeiro bimestre? Vamos lá então. Um bimestre se refere a um período de 2 meses. Aqui está me perguntando o primeiro bimestre, então são os 2 primeiros meses. Se em abril venderem o dobro de janeiro, quantas venderão? Então, tenho que identificar quantas pizzas foram vendidas em janeiro e encontrar o dobro. O dobro é vezes 2. Próximo. Carros no estacionamento. Tenho aqui os dias da semana, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E aqui do lado as quantidades. E aí as perguntas referentes a esse gráfico, que dizem o seguinte. Em que dia pararam 140 carros no estacionamento? Agora não é um completo, eu vou ter que olhar aqui. Que dia que pararam 140 carros? É só associar uma das colunas com as quantidades. Em que dias pararam menos de 120 carros no estacionamento? Só olhar as barrinhas que estão abaixo do 120. Qual a diferença de carros entre o dia mais cheio e o dia mais vazio? Então, o que eu vou olhar? Qual é a maior barrinha e qual é a menor barrinha? E aí vou calcular a diferença, ou seja, realizar uma conta de menos. E a última tarefa dessa folhinha, que diz assim. Atividades preferidas do 5º ano. Futebol, basquete, vôlei, handball e natação. E repara que embora eu tenha o número aqui no cantinho esquerdo, nesse eixo esquerdo, eu tenho os números em cima das colunas também, o que facilita bastante, né? Então, diz assim, quantos alunos participaram da votação? De novo, está se referindo a total. Como que eu faço para calcular o total? Isso mesmo, uma continha de mais. Pego todos os votos e somo. Que atividade teve a metade dos votos do handball? Bom, então o handball teve 12 votos e eu tenho que calcular metade, ou seja, dividir por 2. Quantos votos o futebol teve a mais que o segundo colocado? Então, eu vou encontrar aqui o futebol, quantos votos que o futebol teve e qual que foi o segundo colocado. Aqui, embora não esteja escrito, se trata de uma diferença. Então, pego os votos do futebol e do segundo colocado e faço uma subtração, certo? Bom, bem fácil, vocês ficarão craques em gráficos, com tantos gráficos que estamos trabalhando. Só peço para vocês fazerem com bastante atenção, não é difícil, mas precisa prestar bastante atenção, tá bom? Façam com bastante atenção, refaçam os cálculos se for necessário e fiquem com Deus, continuem se cuidando e muito!